Então, deve estar aparecendo, não? Deixa eu botar na tela maximizada aqui. Agora, então tá aparecendo em cima para vocês uma faixinha dizendo que a reunião está sendo gravada, não tá? Tá aparecendo ali para vocês, né? Aquela faixa. Então, sempre que vocês estiverem tanto aqui no Teams quanto no BBB e for gravar, vai estar avisando para vocês que tá gravado, tá? Então eu vou gravar, depois eu vou disponibilizar isso aí no YouTube. Quem quiser responder no chat, eu gostaria muito que vocês tentassem participar pelo chat ou pelo microfone. Se quiser ligar só o microfone, mas não quiser ligar a câmera, também não tem problema. Eu só tô com a câmera ligada aqui porque eu sou professora, senão eu estaria com ela desligada também. Quando eu participo das reuniões, eu deixo ela desligada. Então, eu vi que mais algumas pessoas entraram, acho que a maioria já é meu aluno já. Quem entrou agora já é meu aluno, né? Kelly, a Tassiana também já tem aula comigo. Então, como eu falei antes, eu sou, até coloquei lá na inscrição, né? Eu sou professora do curso de Engenharia Civil, né? Eu vi que a gente tem colegas aí online agora da turma de Engenharia de Software também, né? Não dou aula atualmente no curso de Engenharia de Software, mas já dei aula lá, sei como é que funcionam as matérias, sei quais são as matérias que o pessoal tem que ter. E geralmente essa demanda de matemática básica sempre é um assunto, assim, né, um conhecimento, digamos assim, que os alunos chegam meio capengas no ensino superior. Seja aqui, seja na UFSC, seja na Bahia, não importa de onde for, geralmente o aluno chega com essa certa dificuldade de matemática básica, tá? Não. Acho que tem alguém com o microfone ligado, não tá me atrapalhando, tá? Mas é só para vocês lembrarem de desligar o microfone caso não estejam usando. Quando atrapalha, eu aviso. É só porque o Teams, ele inicia a conferência você com o microfone ligado. E geralmente o pessoal não quer que saia alguma coisa aí que não é para sair, né? Então, essas dúvidas de matemática básica, elas geralmente estão em todos os alunos que ingressam no curso superior, não importa onde ele for ingressar, tá? A menos que esse aluno seja bom em matemática e tenham feito, de repente, um terceiro ano, alguma coisa, em geral, os alunos chegam com essas dúvidas de matemática básica. E por que eu acho interessante fazer essa revisão, tá? Muitas vezes não dá tempo de fazer um curso de matemática, relembrando todos os conhecimentos lá que vocês viram no ensino fundamental, dentro do curso de graduação, porque a gente subentende que o aluno já deveria chegar com esse conhecimento, mas não é isso que acontece. E aí o que acontece é que o aluno vai lá fazer cálculo 1. Então, independente se você está fazendo engenharia civil ou engenharia de software ou contábeis, que também tem matemática na primeira fase, está lá distante de cálculo 1. Aí ele começa a aprender um certo conhecimento e ele começa a ver, nossa, eu não estou entendendo como é que calcula essa função, eu não estou entendendo como é que calcula essa derivada. Mas, na verdade, não é que ele não está entendendo aquele novo conceito. Muitas vezes é porque ele tem dúvida na parte básica, na parte de fazer soma de frações, que envolve lá, geralmente, uma variável, né? Aquela variável x que todo mundo tem medo. Ou então ele não consegue resolver uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau. E aí ele erra essa parte da matemática básica e acaba achando que a dificuldade está no conteúdo novo do ensino superior, mas na verdade o problema está naquele conhecimento que ficou mais ou menos capenga lá durante o ensino fundamental e o ensino médio. Então a minha ideia nesse curso não é, de forma nenhuma, fechar todos esses buracos, não dá tempo de fechar todos esses buracos, mas é tentar apontar para vocês alguns erros comuns que eu vejo acontecer nos alunos que chegam no ensino superior e tentar fornecer alguns materiais que vocês possam estudar por conta, tá? Então, por isso que eu coloquei lá para vocês aquele site, que é o meu site, na verdade, é só porque eu estou tentando compilar uma série de materiais interessantes para vocês, tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no site. Lá nesse site eu vou colocar o meu material desse curso, né, dos cursos que eu estou dando, as notas de aula que eu vou escrever e as gravações dos vídeos também, vou colocar o link lá. Mas tem alguns outros materiais que vão ajudar vocês a estudarem por conta, digamos assim, porque de forma alguma eu vou conseguir cobrir todos esses probleminhas de matemática básica que acontecem, tá? Então não é vergonha nenhuma a gente ter essa dificuldade de matemática básica, não é problema. O problema é a gente ficar e não tentar refazer, não tentar reparar esses problemas que a gente tem de base.
tá? Porque isso sim vai atrapalhar vocês quando vocês estiverem fazendo cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, geometria analítica que tem em qualquer curso de engenharia. Então, eu vou colocar o meu site aqui para vocês. Qualquer dúvida, me escrevam ali no chat, tá? A ideia é muito mais uma conversa, apesar de eu monopolizar um pouco a conversa, mas é mais uma conversa do que um modelo de aula. Vocês não vão estar sendo avaliados, não tem prova, não tem nota. Então, é mais importante que vocês tentem, assim, professora, eu não entendi essa parte, eu fiquei com dúvida nisso. Me pergunta, tá? Ninguém está julgando vocês. Se quiser escrever no privado, para mim, acho que dá, vocês conseguem ir no chat, do lado deve ter uma ferramenta de chat. Se vocês procurarem o meu nome, deve dar para me escrever. Ou então me escreve por e-mail, que eu consigo dar uma olhada ali agora também, tá? Então, deixa eu passar aqui para vocês ali no chat esse meu site. Esse site que tá aí, vocês estão vendo o meu site, né? Sim? Tá na tela de vocês aí, o Tiane, roxinho. Alguém me confirma, por favor? Estão vendo o meu site aqui para vocês? Está compartilhando a minha tela do site para vocês? Sim? Não? Deixa eu ver se mais alguém conectou aqui. Sim? Tá. É que isso é uma coisa também em videoconferência. Dependendo da qualidade da conexão minha e de vocês, demora um pouco para chegar. Então, eu gosto de fazer esse teste para saber. Deixa eu só perguntar. Alguém pode escrever no chat na hora que eu vi essa mensagem? Agora. Só para eu testar a velocidade com que está chegando a minha voz aí para vocês. Demorando um pouquinho. Demorando bastante, na verdade. Deixa eu ver aqui. Espera aí, esse aqui. Sim? Tá demorando um pouquinho para chegar, por isso que às vezes eu falo aqui, acho que vocês já ouviram, mas na verdade vocês não ouviram ainda o que eu falei. Beleza. Então, esse site que vocês estão vendo aí na tela de vocês é um site meu, do Google, mas não tem nada de demais, não é um site muito elaborado nem nada do tipo. Mas aqui tem alguns links que vocês precisam conhecer aqui durante o nosso curso, tá? O primeiro deles é esse de matemática básica do nosso curso. Então, se vocês clicarem aqui no curso Matemática Básica, setembro de 2021, vai abrir aqui para vocês as notas de aula que eu vou usar nesse curso, tá? Um material em branco, assim, sem nenhuma edição. E esse material vai ser o material que eu vou editar durante as nossas aulas, tá? Só que ele vai estar em preto para ficar menos cansativo, mas ele vai estar esse mesmo material. E é uma espécie de apostilinha, mas bem sucinta. Tá? Então tem esse material para quem de repente quiser fazer os exercícios, tentar fazer antes, para depois discutir aqui na nossa conversa, tá lá disponível para vocês. Além desse material aqui vão estar as notas de aula que eu fizer durante o curso, tá? Então vocês não precisam se preocupar em copiar o material. É mais importante que vocês vejam qual é o exercício e tentem fazer. Tá? Depois isso vai estar organizado, digamos assim, nesse material que eu vou disponibilizar para vocês. Depois de cada aula vai ter um material aqui e no final do curso eu disponibilizo tudo junto, completo num único arquivo PDF e também vou colocar o link da gravação dessa nossa conversa. A gravação vai demorar um pouco porque eu tenho que baixar o vídeo, subir no YouTube, fazer uma capinha lá rapidinho, tá? Então provavelmente no final do dia eu disponibilizo a gravação, no máximo no outro dia. E aí aqui também tem uma lista de exercício que abrange esse conteúdo do nosso curso. Essa lista, os exercícios que eu vou fazer aqui em aula são dessa lista, a maioria, tá? Mas ela tem muito mais exercícios e ela tem gabarito também. Então vocês podem usar essa lista para estudar depois aqui da nossa conversa. Tá? É um arquivo de Word, deve ter acho que umas 12 páginas por aí. Mas ela tem várias expressões numéricas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho.
esse, assim. Então tem várias operações básicas, expressões numéricas, operações com raízes, operações com potência. E tem gabarito, então vocês podem fazer e conferir a resposta. Sempre que vocês estiverem fazendo alguma coisa que tem gabarito, não olhem o gabarito antes de terminar a conta, tá? Façam alguns, aí depois vocês olhem o gabarito, a resposta, porque às vezes o gabarito vai tentar levar vocês para um caminho que não seria o raciocínio normal de vocês, né? Não seria o raciocínio que vocês teriam ao resolver aquela questão. Na prova não tem gabarito, então o gabarito é só para conferir depois que você fez a conta, certo? Então aqui tem essa lista de exercícios para vocês poderem fazer depois. E aí tem um link que direciona para uma outra parte do meu site, onde tem outros materiais, e é esse que eu queria falar com vocês com mais atenção. Então aqui tem tem uma seção de matemática básica geral, com alguns tópicos aí que podem interessar um aluno que está revisando essa parte de matemática básica. Então tem várias listas de exercício, tá? Desde expressões numéricas, aquela lista que eu mostrei para vocês antes, é essa primeira lista que está aqui. Só essa. Tem mais um monte de listas de exercício ali, se você quiser testar, treinar todas elas, se eu não me engano, tem gabarito, tá? Tem resposta. Então tem umas listas para você testar. Tem alguns materiais de apoio do Khan Academy, que esse sim que eu quero comentar com vocês rapidinho, tá? Tem um site de jogos de matemática chamado Mangarrai, é uma plataforma que você pode assinar, e aí tem vários jogos, inclusive para desde o ensino fundamental, tá? Desde o ensino pequenininho, assim, criancinhas, então quem tiver irmão, filho, sobrinho, pode indicar também esse site. E tem alguns outros materiais. Acho que aqui são quase todos apostilas de matemática e matemática básica que eu achei interessante. Algumas são da UDESC, outras são da UFSC, tá? Então também são apostilas com mais conteúdo. A minha é mais um resumão, porque não ia dar para trazer muito conteúdo aqui nessas 8 horas, né? 2 horas por dia. Mas, por exemplo, essa apostila aqui do CEPLAN, de matemática básica, também é de um projeto de ensino, e aí tem todo o conteúdo, tem a parte, motivação, tem a parte das contas, adição, sinais diferentes, subtração, então tem mais conteúdo e também tem exercícios resolvidos. Então é uma forma de vocês que estudarem, né, se quiserem revisar essa parte de matemática básica, por exemplo, antes de começar o próximo semestre, que seja de uma forma mais organizada, tá? E aí, o que eu queria destacar aqui do Khan Academy? Aqui tem algumas outras referências de livros também, tá? Todos eles têm disponíveis na biblioteca da UDESC. Tem vários outros livros de matemática básica, mas esses aqui estão todos disponíveis na nossa biblioteca aqui do SEAV, que está aberta para empréstimos, para quem quiser emprestar. E também tem vários livros que tem disponível online, tá? Então, também dá para acessar. Alguns precisam estar logados no site, no ID da UDESC para poder acessar, outros com o próprio link ali do site você consegue acessar o material online. Tá? Para quem está começando agora, já que tem alguns alunos que não estão aqui, né, em Birama ou não se mudaram para cá, é importante que vocês saibam o seguinte, tá? A UDESC assina vários materiais online. Só que o material online só é acessível se você está dentro do sistema da UDESC, ou se você está no VPN, que é uma internet simulada da universidade, só que na sua casa. Então, quando vocês forem acessar os materiais online, seja da biblioteca, por exemplo, às vezes vocês não vão conseguir só acessando o site. Vocês vão ter que acessar o site da biblioteca da UDESC, logar no site da biblioteca da UDESC, e aí depois, a partir do site, clicar lá, a biblioteca sempre coloca o link, clicar no link para poder acessar aquele material. Então tem muito material disponível online, muito livro, muito artigo, muita coisa, mas você tem que fazer esse caminho de logar no site da biblioteca da UDESC para depois, a partir do site, clicar no link lá que te joga para o material. Tá? Então é só, se você tentar direto de fora, sem passar pela verificação do login da UDESC, não vai funcionar. Então, esses materiais são esse sistema. Tem, acho que 2 ou 3 que são online, mas tem muito material aí de matemática disponível aí na internet. Desses materiais todos, um que eu gosto bastante é o Khan Academy, tá? Então, deixa eu clicar aqui nele para mostrar para vocês. Tá aparecendo aí para vocês o site do Khan Academy?
esse site azulzinho? Sim? Sim. Tá. Porque eu estou compartilhando, eu não uso o Teams para dar aula, tá? Obrigada aí quem me respondeu. Eu não uso o Teams para dar aula, então eu fico meio perdida se vocês estão vendo ou não, porque no outro aplicativo que eu uso, eu vejo o que vocês estão vendo, aí eu tenho mais controle. Aqui, não, Natália? Agora apareceu para você um site azul? A Natália disse que não estava vendo. Apareceu para você? Tenta, você está no computador? Tenta apertar F5 se você está no computador. Se você estiver no site, num site de internet, para você apareceu. Tá aparecendo. Então acho que deve ser alguma coisa com a conexão da Natália. Se vocês estiverem no navegador de internet, tá? Vocês, apertando F5, vocês conseguem atualizar, tá? A página. Se vocês estiverem no aplicativo do Teams, vocês têm que, eu acho, que sair e entrar de novo. Não sei, tá? Acho que ela saiu aqui. Deixa eu ver se ela vai tentar entrar de novo. Eu tenho que admitir ela de novo. Aqui. Acho que a Natália voltou aqui de novo, tá? Eu escrevi algo no e-mail de vocês que muita gente não conhece, né? Não sabe. Agora apareceu. Isso, Natália. Então, ou atualiza o navegador, ou então sai e entra da conversa que deve aparecer, tá, pessoal? Se vocês estiverem assistindo às aulas, né? Vamos pensar nas aulas, que é o que vocês vão fazer aí todo semestre. Se vocês estiverem assistindo às aulas, estiverem no computador de vocês, se vocês puderem usar, mesmo que seja comprar um cabo que deve sair, sei lá, uns R$30, mas vale muito investimento, comprar um cabo de 20 metros. Eu tenho um cabo aqui em casa de 20 metros de comprimento, por quê? Porque meu roteador fica lá longe. Tentem usar a internet cabeada, tá? Faz muita diferença. Por exemplo, se você assina um plano de 100 mega, o Wi-Fi só te garante 10% disso, tá? Então fica muito instável, muito instável. Em videoconferência mesmo fica muito complicado. Então, se vocês puderem assistir as aulas de vocês, e aqui o nosso curso, né, já para começar, se for possível usar a internet cabeada, se vocês estiverem acessando do computador, façam isso. Peguem lá um cabinho, sentem perto do roteador de vocês, mudem o roteador de lugar, de repente, para ficar mais perto do computador de vocês. Faz muita diferença essa velocidade de conexão. Aí o que acontece, não sei se foi o caso da colega ali também, muitas vezes é por conta da conexão. Então, você está conectado na videoconferência, mas o fato de estar no Wi-Fi fica mais lento. Então, se você está pagando um plano de 100 mega, se você espetar o cabo, você vai receber 100 mega de velocidade. Se você tiver no Wi-Fi, mesmo que no computador, essa velocidade vai cair muito. Tá? Então, se puderem usar a internet cabeada nas aulas remotas, faz muita diferença. Vai aparecer mais rápido as coisas na tela de vocês e a conexão de vocês vai ficar bem mais estável. Tá? Só uma dica aqui. Parece que não, tá? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, é uma sugestão aí para vocês. Mas se cair, reinicia o aplicativo, né? Sai e entra, ou então atualiza a página que deve voltar a funcionar. Então, esse Khan Academy é um site com material de um monte de coisa, tá? Então, se eu for aqui, por exemplo, em cursos, nossa, tem muita coisa mesmo. Ele começou como parte de matemática, tá? Então, tem a matemática de todos os anos, seguindo a BNCC, que é as normas brasileiras aí de currículo, né? Tem a parte de 5º ano, 6º ano, tipo, de se preparar para o próximo ano. Tem curso de física, química, biologia, engenharia, saúde, geometria, programação, um monte de coisa, tá? Mas a parte de matemática é o forte desse site. Por que eu acho legal? Ele é um site internacional que foi traduzido para o português, tá? Uma tradução boa, não é uma tradução ruim, não. Ele foi traduzido para o português, o próprio site traduziu para o português. E você consegue logar. Então, eu venho aqui e faço um cadastro com o e-mail que você quiser, aí no site. E o legal desse site é o seguinte, deixa eu ver se acho que eu fui no lugar errado aqui. Eu posso ir por conteúdo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei ali para vocês um conteúdo de aritmética geral. Né? Aritmética é fazer contas com números. Então, aqui, por exemplo, tem
adição e subtração. Um monte de tópicos diferentes. Adição de números, vamos supor aqui, números negativos, né? Ou frações. Vamos pegar frações, que é o bicho-papão de muita gente. Então, por exemplo, introdução a frações. Clico aqui. Tá? Ele é como se fosse um caderno virtual. Por que eu acho ele legal? Porque ele tem vídeos sobre o assunto e depois ele tem tarefinhas sobre aquele assunto. E os vídeos são curtinhos, tá? São 3 minutos, 5 minutos. O máximo que eu vi até hoje foi tipo uns 10 minutos. E se você está logado no seu sistema, eu vou clicar num vídeo aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Ele vai carregar o vídeo, é um vídeo do YouTube, então. Aí ele vai explicar tudo mais, bem devagarinho. Aqui tem um vídeo de 4 minutos. Ok. Aí eu fechei. Vocês estão vendo que agora, deixa eu abrir um pouquinho. Vocês estão vendo que essa introdução a frações ficou com um azulzinho aqui embaixo? Agora? Tá aparecendo para vocês? Ali no símbolo de play, vocês conseguem ver que ficou um azulzinho de percorrido? Que eu já assisti o vídeo? Sim. Sim. Então, o Khan Academy, ele registra tudo que você fez. Então, por que eu gosto dele para o aluno que quer revisar, por exemplo, matemática básica? Porque ele vai te dizer o que você já assistiu, qual foi o exercício que você já fez, isso para todo o material que você clicar. Tá? Então, quando você fizer uma atividade, ele vai te indicar, você já fez isso. E ele vai ter um acompanhamento aqui do site também, com um progresso. Então, se você já fez a parte inicial, se você respondeu, tá? Com todo esse progresso e aí no final um prêmiozinho se você completou. Mas o mais interessante para mim é o fato dele guardar essa evolução. Então ele vai guardar, vai registrar ali para você, né? Se você tiver logado, vai ter mais informações ainda. O que você já assistiu, o que você já procurou, o que você já fez, qual foi a atividade que você já fez, tá? E além disso, então dá para estudar muito por conta, assim, e isso acontece em todo o site. Então, por exemplo, eu queria estudar, vamos supor que equações do primeiro grau. Então, você vem ali na ferramenta de procurar e escreve equação, já completou ali, ó, equação primeiro grau. E aí ele vai te mostrar todos os materiais que ele tem de equações do primeiro grau. Por exemplo, aqui. E aí ele vai te mostrar, esse assunto tem um assunto de revisão, tem um exercício para praticar, tem um vídeo para assistir, tem um outro para praticar e assim por diante. Aqui já tá esse azul porque eu já fiz antes, tá? Por isso que aparece aqui esse completadinho para mim, porque eu já tinha logado antes com a minha senha. Então, o Khan Academy ele é um site que vocês podem usar para revisar, não só matemática, mas todos aqueles conteúdos ali que eu mostrei para vocês antes, tá? Matemática, história, química, física, e ele registra esse progresso de vocês. Então, é uma sugestão para que vocês estudem por conta, né? Afinal essas horas que a gente vai ter aqui não vão ser capazes de dar conta de todo o conteúdo de matemática básica, e principalmente porque as dúvidas de vocês são diferentes. Então, vocês podem procurar o assunto e ele vai te indicar esse material, esse vídeo, essa atividade. Tá? Então, fica a critério de vocês, aí é uma sugestão para que vocês façam esse estudo paralelo, né, aos cursos de vocês. Tenho certeza que vai ajudar bastante, certo? Então, depois dessa introdução, porque o mais importante é que vocês saibam como estudar depois, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, as minhas notinhas de aula aqui do curso de Matemática Básica. Tá aparecendo para vocês agora essa tela preta? Essas são as minhas notas de aula, tá? Deixa eu ajustar aqui. Tá bem fininho. Acho que esse aqui tá bom. Mais alguém saiu, acho que consegue entrar sozinho. Tá aparecendo para vocês? Natália, que tava com um pouquinho, acho que ela acabou saindo do chat para atualizar a página. Tá? Então, essas notas de aula que vocês estão vendo aqui agora, isso. Natália, agora tá aparecendo para você essa tela preta? Eu vi que você saiu.
para ver se atualizava, né? Sim? Ok, então. Tá? Essas notas aqui são as mesmas que estão lá no meu site, só que aqui tá preto, a única diferença. E eu vou anotar, eu vou fazer essas anotações aí sobre a nossa revisão nessas notas de aula e depois da aula eu vou compartilhar isso lá naquele site na forma de PDF. Então vocês não precisam anotar tudo que está escrito aqui, mas eu gostaria que vocês fossem tentando fazer o exercício aí. E o mais importante, sem calculadora. Pessoal, está com a calculadora por perto, joga ela a quilômetros de distância. Nosso objetivo aqui não é usar a calculadora, tá? Justamente para treinar a parte matemática básica de vocês. Se precisar alguma coisa aí de tabuada, se for alguma coisa meio difícil, a gente conversa aqui e discute, mas a ideia é que vocês não usem a calculadora de vocês em nenhuma parte desse nosso curso, tá? Então, deixa a calculadora, a calculadora do celular também é uma calculadora. Então, como eu falei para vocês, meu objetivo é revisar esses tópicos de matemática básica justamente porque os alunos têm dúvidas e isso acaba atrapalhando quando eles começam a ver conteúdos novos aqui no ensino superior. Vocês fazem parte da turma 1, que tem essa conversa no período da manhã. Também tem uma turma à noite, se vocês precisarem algum dia participar, só tem que me inscrever antes, porque eu preciso disponibilizar o link da outra turma para vocês, tá? Mas se vocês precisarem trocar de horário, não tem problema, só me avisa por e-mail antes para eu adicionar vocês lá na sala da outra turma, certo? Então, esse curso vai ter certificado, são 4 dias, então precisa pelo menos 3 dias de presença, tá? Para vocês terem o certificado. Eu consigo gerar um relatório de frequência, mas é importante que vocês, sempre que entrarem na sala, escrevam alguma coisa no chat, tá? Então, quem por acaso ainda não escreveu nada no chat, se puder escrever um oi, alô, tchau, qualquer coisa ali no chat, porque o chat fica registrado, ele fica salvo depois. O relatório de frequência não é para falhar, mas se falhar, fica registrado aí para vocês no chat o horário que vocês entraram, a participação de vocês, depois eu anoto lá para emitir o certificado, tá? Então, isso mesmo, Dionita. Só coloca qualquer coisa, caso o relatório de frequência falhe depois, porque é automático aqui do Teams, e eu tenho registrado a presença de vocês aqui no nosso curso. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Outra coisa. Ok. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Se vocês têm o meu e-mail já, porque eu escrevi para vocês ali, né? Avisando que tinha sido enviado o link. Esse é o link do site, então depois lá no material que eu vou disponibilizar, vocês podem acessar o meu site e pegar os materiais que estão lá. Aqui eu fiz um sumário, digamos assim, seguindo o que seria o começo de uma apostila de matemática básica, tá? Mas não tem teoria, não tem nada assim de texto, justamente porque a ideia é que vocês pratiquem os cálculos, né? Fazendo aí as contas assim por diante. Quando for umas 8h55, eu vou fazer um intervalinho de 5 minutinhos, tá? Para vocês pegarem uma água, alguma coisa assim. Então, tem aqui vários tópicos, todos esses tópicos estão nessas notas de aula, aqui nessa microapostila, tá? Mas aquelas apostilas que eu indiquei para vocês estão mais completas em termos de teoria. Aqui é mais para a gente treinar e tem mais espaços em branco justamente para eu ir anotando à medida que vocês forem colocando aí quais são as dúvidas de vocês, tá? Então, deixa eu só perguntar uma coisa antes da gente começar aqui com essa parte inicial. Dessa parte de matemática básica, porque eu geralmente não consigo dar tudo, tá? Quem tem aula comigo sabe que eu falo bastante, então não tem muito jeito, eu tento, falo um pouco, mas é difícil. Tem algum assunto que vocês têm preferência de revisar? No sentido assim, professor, eu sempre tive dificuldade de fazer soma de frações. Eu sempre fico na dúvida quando tem que fazer potência. Porque se tiver algum assunto, eu, de repente, penso aqui depois da nossa aula e dou prioridade para esse assunto em contrapartida a outras coisas, tá? A ideia é justamente tentar ajudar vocês nas dúvidas que vocês têm. Então, às vezes, vocês me falaram assim, não, professora, esse assunto aqui tá tranquilo. Se a professora quiser passar mais rápido, não tem problema. Tem algum assunto aí que vocês ficam na dúvida na hora de resolver, na hora de fazer? Deixa eu dar alguns exemplos aí. Aprender logaritmo, tá? Logaritmo pode ser, Natália.
Mas aqui acho que não dá tempo, tá? Mas eu vou anotar aqui, qualquer coisa, depois eu te indico alguma coisa. Logaritmo. Tá? Eu vou anotar seu nome aqui, só para depois qualquer coisa eu passar algum material. A parte de logaritmo não dá tempo de revisar aqui, porque a ideia é que seja mais inicial que isso, tá? Mas eu posso te passar depois. Derivada, Antônio, aí já é cálculo. Já é mais ainda que logaritmo. Mas tudo bem, depois eu posso indicar algum material aí para vocês revisarem isso aí. Derivada. Lá do ensino fundamental e médio, alguma coisa? Deixa eu colocar alguns nomes aqui para vocês. Equação do primeiro grau, por exemplo. Isso chama-se equação do primeiro grau. Ou potência, quando tem assim, potência com número negativo. Racionalização, tá? Isso aí também tá lá no final dessa apostila. Racionalizar, Tassiana, quando tem tipo assim, 2 sobre raiz de 3, ou quando tem raiz de 3 mais 3 embaixo, ou as duas coisas? Quando tem só a raiz, ou quando tem a raiz mais um número? Você lembra? Não lembrar também não tem problema. O segundo, né? Aqui. Racionalização. Raiz mais um número, sim. Essa coisa de racionalizar, o povo quer racionalizar, porque antes não tinha como fazer conta com esses caras embaixo, mas tudo bem. A gente aprende que tem que racionalizar, tá? Então, alguma coisa assim, só para eu lembrar. Raiz de 3 mais 3. Soma de frações. Todo mundo está dominando tudo? Operações com frações? Se for com a calculadora, beleza. Geralmente é essa a solução que o pessoal acha. Mas, ok, então as dúvidas estão um pouquinho mais para cima. Mas ok, eu vou deixar isso aqui só para lembrar, tá? Depois eu disponibilizo para vocês, de repente, algum material focado nessas coisas que vocês estão me sugerindo. Mas a derivada já é um passo a mais, tá, Antônia? Deixa eu só colocar aqui, dúvidas, slide 2. A ideia desse curso, tá, pessoal? Vou colocar aqui a ideia do curso é mais básica que isso, tá? Então, se por acaso você achar que, não, isso eu sei fazer, tudo bem, então se quiser treinar, ok. Dividir número com vírgula. Tá. Já anoto ali, Natália. Também é uma dúvida que o pessoal tem bastante. A ideia desse curso agora, esse curso 1 de matemática básica, ele é mais simples, tá? Então, é o começo, assim. Multiplicação com números negativos, soma com número negativo, frações, divisão com frações, expressões numéricas, tá? São coisas mais simples. Então, quem eventualmente achar que não era isso que eu queria do curso, beleza, pode me avisar, não vou ficar chateada de vocês não participarem, mas é que a ideia é um curso mais introdutório. Depois, eu quis repetir esse porque eu vi que tinha vários outros alunos novos. A ideia é que depois tem o Matemática Básica 2. Aí, nesse 2, vão vir coisas um pouquinho mais elaboradas, tá? Geometria e conjuntos numéricos. Tá bom, Antônio? Obrigada. Eu vou anotar ali depois as dúvidas de vocês, tá? Tá anotado. Por quê? Porque eu precisava fazer essa parte inicial para depois poder fazer um assunto mais elaborado, tá? Então, se por acaso não for aquilo que vocês imaginam, porque é realmente a ideia de ser algo mais introdutório, tá? Não tem problema nenhum. Isso mesmo, isso mesmo. Mesmo simples, vai acabar usando. Essa que é a questão, né? Por quê? Porque aparece uma divisão de fração o tempo todo, aparece uma multiplicação por número negativo. Essa que é a ideia, é exatamente isso, Johnny. É a gente tentar tirar dúvida daquela coisinha, né, que parece ser simples, mas que aí dificulta e acaba fazendo com que o resultado da nossa questão de física não dê certo, porque a gente acabou errando uma conta ali de matemática básica. Tá? Então, a ideia é justamente essa, para ser um curso mais simples, para tentar, quando aparecer isso dentro de um contexto mais sofisticado, vocês saberem quais são as ferramentas que
que vocês têm que utilizar, tá? Deixa eu só anotar aqui, depois eu olho o chat, que o chat fica registrado depois. Antônio e a Natália. Geometria e conjuntos. Depois eu anoto bonitinho, tá? Então, vamos lá. Aqui tem alguns tópicos, né? Mas o meu objetivo é primeiro apresentar os conjuntos de números para vocês, tá? Principalmente as notações que a gente vai usar para quando aparecer esse símbolo, vocês saberem de que conjunto trata-se esse. Então, a gente tem em matemática alguns conjuntos de números. Bom, a gente pode fazer conjunto de qualquer coisa, né? Conjunto é uma união aí de elementos, mas aqui eu estou interessado no conjunto de números. Então, a gente tem dois conjuntos iniciais para começar essa nossa conversa dentro aí do contexto de matemática. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então, os números naturais são todos aqueles que a gente usa para contar. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A notação que a gente usa para esse símbolo, e aí vai aparecer, porque isso vai aparecer para vocês lá no curso de cálculo, no curso de álgebra linear, seja qual for o curso que vocês estiverem fazendo que envolve matemática, pode aparecer essa notação de conjuntos. Então, o símbolo que a gente usa para o conjunto dos números naturais é esse N, com essas duas barrinhas, tá? Eu geralmente faço assim, a mão livre, o símbolo correto é esse N assim com as duas barrinhas na diagonal, mas ou assim, se for fazer a mão livre, também esse símbolo aqui é o conjunto dos números naturais. Bom, esse conjunto é os números que a gente usa para contar e ele começa, eu entendo que ele começa do zero. Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, esse é o conjunto que a gente tem do conjunto dos números naturais. Em algumas situações, a gente começa os números naturais do 1, tá? Não tem problema também, mas a gente denota isso com um certo símbolo, que também vai aparecer aí quando vocês estiverem fazendo exercício, né? Quando estiverem assistindo, de repente, algum outro vídeo, alguma coisa assim. Então, quando a gente tem um conjunto de números, seja ele qualquer, e você quer excluir o zero, tá? O zero é um número assim como qualquer outro número, não tem um preconceito com o zero. Só que o zero a gente não pode fazer algumas operações, a gente tem que tomar cuidado com fazer algumas operações com o zero. Então, quando a gente quer excluir o zero de algum conjunto, a gente coloca o símbolo do conjunto e um asterisco logo ao lado do símbolo do conjunto. Ou seja, esse seria o conjunto dos números naturais sem o zero. N, né, o mesmo símbolo de antes, ou aquele meu à mão, com um asterisco do lado significa que você está considerando os números 1, 2, 3, 4, assim por diante, até o infinito. O conjunto dos números naturais tem infinitos elementos, só que você está excluindo o zero. Então, essa é uma notação que aparece em cálculo, por exemplo, quando a gente quer fazer domínio de função, ou quando a gente quer fazer alguma operação com frações, a gente exclui o zero da parte de baixo, por exemplo, da nossa fração. O conjunto dos números inteiros é os números naturais, só que considerando também os opostos desses números, ou seja, os números com sinal negativo. Então, os números inteiros são os números naturais e os opostos dos números naturais. Oposto é um número que tem o mesmo valor, digamos assim, é o mesmo número, mas com sinal trocado, tá? Então, o oposto de um número, o oposto do número inteiro é o mesmo número, mesmo aqui, vamos botar entre aspas, assim, com o sinal trocado. Então, por exemplo, menos 2 é o oposto de 2. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que acho que tá claro, né? Ou melhor, a maioria já sabe, né? Mas quando a gente tem um número positivo, a gente não precisa escrever o sinal desse número. Então, quando eu escrevo 2, é a mesma coisa que escrever mais 2. Tá? Então, quando tem esse mais, que significa não a operação de soma, mas o sinal do meu número, isso aqui é o sinal do número, eu posso omitir esse sinal. Quando tem a operação de soma, não. Eu tenho que escrever o símbolo da soma, mas esse mais não é uma operação.
é sim o sinal daquele número. Então, se o meu número é 2 ou 2 positivo, o oposto é 2 com sinal negativo. Se o meu número é menos 3 com sinal negativo, o oposto desse número é 3 com sinal positivo ou sem o sinal, se eu quiser omitir, porque eu posso. Mais 3, também se eu quiser omitir. Quem que é o oposto do zero? O oposto do zero é ele mesmo, tá? Então, o oposto do zero é ele mesmo, por quê? Porque a gente sabe que zero é um número que não tem sinal em si. Mas eu posso escrever mais zero ou menos zero, e isso também está correto. Então, eu posso colocar sem sinal, ou com positivo, ou com negativo, que o valor da grandeza permanece o mesmo, que é zero, que é nada. Tá? Então, o oposto do zero é ele mesmo. No conjunto dos números inteiros, a gente usa para representar esse conjunto essa letra Z. Deixa eu ver como é que eu faço a minha. Essa acho que eu faço certo. Faço assim, a mão. Esse símbolo significa, então, o conjunto dos números inteiros. E essa história de oposto, a gente organiza isso como a gente vai usar depois, lá, quando a gente estiver falando do conjunto de números maiores, que é o conjunto dos números reais, a gente sempre organiza como se fosse de forma simétrica. Então, a gente coloca o zero, por exemplo, no centro do meu conjunto, e aí eu organizo o menos 1 e o 1, o menos 2 e o 2, o menos 3 e o 3. Como conjunto, tá? A ordem com que eu coloco esses elementos não importa. Vamos pensar assim, se você pegar todas as suas meias e colocar dentro de um saco, se você organizar a meia da mais branca para mais escura, ou colorida, ou aleatória, tanto faz, o conjunto dos elementos é o mesmo. Então, o conjunto dos números inteiros não tem ordem, eu não preciso colocar eles na ordem quando eu vou escrever esse conjunto. Mas existe sim uma ordem dos números. Eu sei, por exemplo, que menos 2 é menor do que 3. Então, eu coloco o menos 2 mais à esquerda do que o 3, justamente para que eu tenha essa organização de ordem. Tá? Mas pode aparecer algum material onde coloca assim 0, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3. Como o conjunto não está errado, mas para a gente ter essa organização, a gente coloca esses caras sempre nessa ordem, do menor para o maior. Então, fazendo desse modo, eu entendo que os números aumentam da esquerda para a direita. A gente sempre tenta usar essa maneira de organizar quando fala de conjunto de números reais. Então, aqui os meus números estão aumentando à medida que eu vou andando da esquerda para a direita. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Por que está dentro? Porque todo número natural também é um número inteiro. Então, a gente representa isso aqui, costuma representar por um diagrama, esse diagrama é chamado diagrama de Venn, onde a gente desenha os conjuntos, um contendo o outro. Como símbolo de conjuntos, né, que vocês estudaram isso lá no ensino fundamental e médio, a gente escreve assim, o conjunto dos números naturais está contido, eu faço bem espremidinho assim, porque é um C, tá? Mas eu gosto de fazer ele bem espremido para dar essa ideia que é um C mesmo de contido, está contido no conjunto de números inteiros. Esse símbolo aqui significa contido. O conjunto dos números naturais faz parte do conjunto de números inteiros. Essas notações aqui, de inteiros e naturais, vocês lembravam? Quem acabou de fazer cálculo 1 não vale, né? Os outros participantes. Vocês lembravam dessas notações, esse Z e esse N, para denotar esses dois conjuntos numéricos especiais? Sim? Ok, então. Então, beleza. Se eu quiser excluir o zero dessa história toda, o que eu faço? Coloco um asterisco em cima do símbolo do conjunto. Então, se eu representar o Z assim, com um asterisco, eu estou excluindo o zero dessa história. Então, aqui, o zero não pertence, símbolo de pertencer, o zero não pertence ao conjunto, vou colocar assim. O zero pertence ao conjunto de números inteiros, mas não pertence se eu colocar o asterisco do lado. Tá? Então, esse símbolo aparece bastante, às vezes os alunos não sabem o que significa. Quando eu coloco esse asterisco, eu estou excluindo o zero do meu conjunto, seja ele qual for. Asterisco bonitinho. Ok. Então, apresentados os conjuntos básicos, digamos assim,
Agora a gente vai dar uma olhada como é que a gente faz conta com esses conjuntos mais básicos. Vocês devem lembrar, imagino isso. Particularmente eu não gosto muito dessas duas frases aqui, eu peguei elas do livro de ensino fundamental, médio, fundamental. Mas o mais importante é que vocês olhem a conta e saibam, esse cara aqui é maior, então é esse sinal que fica, tá? Como é que a gente adiciona números naturais, números inteiros? Então, aqui aparece o sinal de menos, então a gente vai ter que saber operar esse tipo de número. Então, como é que a gente faz essa operação? Quando eu quiser somar números naturais, quando eu falo inteiro, também inclui os números naturais, então quando eu quiser somar um número natural ou um número inteiro, se esses números tiverem sinais iguais, por exemplo, dois números positivos, então a gente pode pensar que a gente tem duas quantidades de dinheiro, né? O que eu vou fazer? Eu vou somar os números, os valores absolutos. Valor absoluto significa um número sem sinal, para quem não lembra. Então, valor absoluto significa um número sem sinal. Eu vou somar os valores absolutos e vou manter o mesmo sinal. Então, se eu tenho dois números negativos sendo somados, eu tenho duas dívidas, vamos dizer assim. Aí você vai somar qual é o total da dívida que você tem e vai manter o sinal de menos para dizer que você continua com o sinal de dívida, certo? Se eu quiser somar, ainda na operação de soma, números naturais ou inteiros, mas com sinais diferentes, então eu tenho uma dívida e um dinheiro guardado, eu vou ter que ver qual desses dois é maior em valor absoluto, se eu estou devendo mais ou se eu tenho mais. E vai manter o sinal do que for maior. Mantém o sinal daquele que for maior em valor absoluto, em módulo, a gente diz, sem a gente considerar o sinal. E aí a gente vai ter que olhar, dependendo do número que a gente tem. Essa conta, imagino aí que seja fácil para vocês, para a maioria, pelo menos. Tá? Mas aqui tem alguns exemplinhos, como eu falei, bem simples, mas que em alguns momentos pode acabar dando um nó aí na nossa cabeça. Por exemplo, se eu vou fazer, então aqui eu tenho essas quatro operações. 3 mais 7. Tenho 3 somando, 7 somando. No final eu vou ter quantas unidades? Eu vou ter 10 unidades positivas. Vocês concordam comigo? Ou mais 10, se você quiser colocar aí um sinal de mais também no número 10. Não precisa. Mas se você quiser colocar o sinal, pode colocar. Aqui, na verdade, eu nem tenho a operação de soma. Eu vou até refazer isso aqui. Porque o correto seria assim. Mas aí a gente não precisa colocar tanta coisa assim. Quer dizer, deixa eu fazer desse jeito. Alguém entrou aqui, peraí. Fica dando uns barulhinhos aqui, daí tem que ficar olhando se alguém mais está entrando. Aqui a gente tem 3 positivos e 7 positivos, só para a gente fixar a anotação agora desde o início. Eu poderia escrever essa conta de um monte de jeito diferente, porque é soma, tá? Eu poderia escrever ela como sendo 3 mais 7. Então, nesse caso, esse mais é a operação. Isso aqui significa soma. E eu estou não exibindo o sinal nem do número 3, nem do número 7. Então, 3 é positivo, mas eu não estou exibindo o sinal. 7 é positivo, mas eu não estou exibindo o sinal. Então, poderia escrever desse jeito. Poderia escrever como 3 positivo mais 7. Tá? Se quiser colocar um parênteses aqui, também estaria correto. Qual que é a diferença? A diferença é que esse sinal aqui e esse são sinais de soma, assim como esse 7 aqui, esse mais antes do 7 é um sinal de soma. Os sinais que estão em branco são os sinais do número, tá? Então, isso aqui representa a soma. Para soma, geralmente não dá problema com relação a isso, tá? Mas é importante a gente lembrar que quando tem um número positivo, você pode omitir o sinal se isso não for gerar dúvida para você. A mesma coisa aqui no negativo. Eu tenho 5 negativo e 2 negativo. Eu tenho no final 7 unidades negativas. Aqui eu tenho a mesma situação. Esse menos é um sinal de subtração. Então, eu poderia reescrever essa mesma conta que vocês estão vendo aí da seguinte forma. Menos 5
menos mais 2. O 5 é negativo, o 2 é positivo, eu estou subtraindo esses dois números. Para fazer a conta, eu vou ver como eu estou subtraindo. Aqui eu estou falando de soma, né? Não, então ainda não posso escrever desse jeito, mas tudo bem, posso. Eu posso escrever assim, não tem problema nenhum. O que acontece? Quando a gente tem símbolos de positivo e negativo juntos numa operação, em geral, eu particularmente prefiro simplificar esses dois caras. E a gente tem uma regra que vai poder ser aplicada independente se a gente está falando de soma ou se a gente está falando de subtração, para olhar esses caras com a menor quantidade de sinais possíveis, desde que não fique nenhuma dúvida. Tá? Então, vamos escrever quais são as possibilidades que vão aparecer aqui para a gente, e aí depois a gente vai usar essa anotação durante os nossos cálculos, aí vai aparecer bastante. Tá? Então, deixa eu só terminar esses exemplos que estão aqui. Aqui eu tenho a soma do 5, que está positivo, com dois números negativos. Então, como esses números têm sinais diferentes, o 5 é positivo e o 2 aqui é negativo e o menos 7 é negativo, eu vou ter que verificar qual deles é maior. Então, 5 e 2 juntos dão 3, e eu vou verificar qual deles é maior, em módulo. 5 é maior do que 2, então o sinal que permanece é o sinal de mais, é o sinal do 5. Portanto, o meu resultado final vai ser 3, ou mais 3. Mais 3, se eu quiser escrever assim, com o sinal de mais. Não precisa, tá? Eu só estou colocando o sinal para que vocês lembrem que é possível colocar ou não o sinal se isso não for gerar ambiguidade na nossa conta. Eu não precisaria de nada disso, tá? Se vocês... eu sei fazer essa conta, por exemplo. Eu sei fazer essa conta, professor. Eu sei que 5 mais menos 2 é 3 positivo. Ok, é isso que eu quero que vocês saibam fazer. Mas o importante aqui é que existem umas regrinhas básicas que a gente aprende, depois a gente nem lembra mais que aprendeu, mas a gente consegue fazer isso na hora de fazer as contas, que quando vocês tiverem dúvida na hora de fazer uma operação, seja aqui no nível mais básico de soma, ou então com uma operação lá, como alguém colocou, de logaritmo, vocês têm que voltar e ver quais são as regras que valem para aquela operação, tá? Um dos erros que eu mais vejo é o aluno, assim, não inventando regra, né? Mas, eu acho que aqui dá para fazer isso. Aí faz um negócio que não faz o menor sentido. Então, independente se vocês tiverem dúvida aqui ou na parte, num conteúdo mais elaborado, sempre voltem nas regras básicas. A partir das regras básicas, vocês vão conseguir tirar dúvidas sobre aquilo e aí conseguir fazer o exercício de forma correta. Tá? Então, aqui se eu tenho 5 positivo e 2 negativo, o resultado final é 3. Se eu tenho 5 positivo e 7 negativo, agora quem que é maior? O maior é o 7. Então, o resultado vai ser vai ter o sinal do 7. O 7 é negativo, portanto, o meu resultado tem sinal negativo. E 5 positivo e 7 negativo, o resultado dá 2. Né? A diferença desses dois números é 2. Então, 5 positivo com 7 negativo resulta para a gente 2 negativo. Como é negativo, eu não posso deixar o sinal de fora. Tá? Se você quiser escrever, sei lá, com parênteses, assim, não tem problema. Mas eu não posso deixar de exibir um sinal de negativo porque ele faz diferença ali na nossa conta. E aqui um outro caso onde a gente tem agora o número negativo está na frente. Tá? Não muda muita coisa porque a soma, a operação de adição, ela é comutativa. A gente pode trocar esses elementos de lugar. Então, 8 negativo com 2 positivo. Tem sinais diferentes. Qual deles é maior? O 8. Então, o sinal de negativo é o que vai permanecer. 8 menos 2 dá 6. Portanto, 8 negativo com 2 positivo dá menos 6 a nossa conta final. E aqui a mesma coisa, 3 negativo, com 7 positivo, qual deles é maior? O 7. Então, o sinal que permanece é o sinal do 7, que é positivo. 7 menos 3 é 4. Portanto, o resultado é mais 4 ou só 4 se você não quiser colocar o sinal. Essas regras eu poderia resumir elas, que eu até tenho que mudar isso aqui depois, de 4 formas, olhando o sinal de cada um desses termos, tá? E lembrando que a operação de soma é uma operação comutativa. Então, o que a gente precisa lembrar para poder fazer operações de soma e subtração também
com números negativos. Deixa eu pegar um slidezinho aqui em branco. Eu preciso lembrar dessas observações aqui, ó. Espera aí só um pouquinho que ele desconectou. Deixa eu jogar a minha tela para cá. Apareceu para vocês a minha tela de novo? É que caiu aqui. Aí tinha fechado. Sim. Agora deve estar aparecendo uma tela escrita observação. Sim? Eu vou fazer essa observação, depois eu faço um intervalinho e deixo alguns exercícios para vocês fazerem. Certo? Então, o que a gente precisa lembrar quando a gente está operando números com sinais positivos e negativos? Primeira coisa, eu posso escrever um número positivo com ou sem o sinal. Independente. Número negativo não, mas por positivo sim. Segunda observação. O que acontece? Me digam aí em termos de sinal, tá? Caiu de novo. Peraí que é que o meu negócio está conectado no cabo. E eu mexi. Agora está aparecendo de novo. Antônio, pode estar chegando um pouquinho atrasado, sim. Isso aí não tem muito o que fazer. Apareceu para você agora, Antônio? Antes tinha caído, tá? Fui eu que mexi aqui no fio e caiu. Antônio, tá me ouvindo? Tá aparecendo para vocês o que eu tô escrevendo, pessoal? Demora muito para atualizar? Para mim aparece na hora. Aparece na hora? Aparece com a minha voz e... Ó, vou começar a escrever agora. Sim, normal. É? Normal? Então deve ser da conexão também. Para vocês também. Conexão. Essas coisas de videoconferência não tem muito jeito, porque não tem jeito. Tá? Na hora também. Tá, então vamos lá. Primeira observação. O sinal posso mudar. Posso omitir o sinal ou não. A segunda observação é com respeito aos sinais que resume tanto quando for soma, subtração, negativo ou positivo. Então, eu queria que vocês me dissessem aí no chat. Quando eu tenho uma situação assim, uma soma de um número positivo, uma soma de um número negativo, uma subtração de um número positivo ou uma subtração de um número negativo. Que é o que importa aqui, são as regras de sinais que a gente tem quando isso aparecer dentro de algum contexto. O sinal que tem a mesma cor do número é o sinal do número. E esse menos e mais que eu botei em amarelo agora é o sinal da operação ou de soma ou de subtração. Esse primeiro carinha aqui dá quanto? Dá 2. A minha pergunta é se dá positivo ou negativo. Quando você está somando, quando você tem esse mais... E depois você tem o sinal do número. Então, vai dar mais 2. Mais 2. Ou, se puder, omitir 2, tá? Mas como aqui tem uma operação, eu vou deixar assim. Mais 2. Esse segundo cara, dá 2 positivo ou negativo? Quando você tem uma soma, e ali na continuação da operação, você tem um sinal de negativo do número. O resultado vai ter que ser negativo sempre. Então, é aquelas regras de sinal que a gente conhece lá na hora de fazer a operação de multiplicação. Aqui é como se fosse uma multiplicação de sinais. Esse carinha aqui vai ter que sinal? Quando eu tenho uma operação de menos e um sinal de mais. Menos 2. Ah, professora, mas é a mesma coisa. Teoricamente, não é a mesma coisa, tá? Porque aqui eu estou somando um número negativo. E aqui embaixo eu estou subtraindo um número positivo. Então, apesar do sinal ficar o mesmo depois, não é a mesma operação. E esse cara aqui, quando a gente tem um menos fora e um menos dentro do número, menos com menos, né? Aquela história, dá mais. Mas, na verdade, é a operação de menos com um número negativo. Então, essas são as regras de sinal que a gente precisa olhar.
E aí, claro, se a gente estiver subtraindo, se a gente tiver um número com sinal negativo e um número com sinal positivo, tem que ver qual deles é maior para ver qual é o sinal do resultado final. A terceira observação é que quando a gente está somando números, quaisquer que sejam eles, seja natural, inteiro, real, fração, decimal, não importa, a subtração, a soma, na verdade, ela é uma operação comutativa. Isso aqui chama-se comutatividade. Comutatividade da soma. Isso significa que, se eu tiver um número negativo nessa primeira posição ou um número negativo nessa segunda posição, independente, tá? Quando eu estou falando de soma de números. Soma de números, essa operação é comutativa. A subtração, não, tá? E é isso que muitas vezes os alunos se confundem na hora de ajeitar uma equação, alguma coisa assim. Se eu tiver uma subtração, A menos B não é a mesma coisa que B menos A, tá? A operação de subtração não é comutativa. Subtração. Eu gosto de usar vermelho quando eu quero destacar alguma coisa assim. Não é. Fica sempre torto esse sinal. Não é comutativo. Ah, então essas são as observações que a gente precisa lembrar meio como resumo, assim. Você pode omitir o sinal do positivo. Você precisa respeitar essas regras de sinal, ou se você está fazendo operação de soma ou operação de subtração. Você pode sim trocar o lugar dos números quando você está somando dois números, tá? Mas o sinal dos números permanece, então se o A for negativo, ele vai ficar negativo nessa posição, só vai trocar de posição com relação à operação de soma, mas na subtração não. Eu não posso trocar esses números de lugar. Pode ser que o resultado não vai coincidir, vai dar com o sinal trocado, tá? Então, não vai ter nenhuma situação, a menos que seja todo mundo zero, aí 0 mais 0, 0 menos 0 vai dar 0, o resultado vai ser o mesmo, mas é um caso bem específico assim. Então, esse quadro que tem aqui é o mesmo resumo de antes, só que falando da subtração. Eu vou deixar ele aqui nas notas, depois vocês vão ter isso anotado, mas o mais importante é que a gente treine algumas operações. Tá? Então, eu vou fazer um intervalinho agora de 10 minutinhos e eu queria pedir o seguinte. 5 vocês tomam água, certo? E nos outros eu gostaria que vocês tentassem fazer esses exemplos que estão aqui na tela. Deixa eu pegar os outros da outra página aqui. São bem simplesinhos, tá? A ideia é que seja simples mesmo, sem calculadora. Espera aí que eu tenho que pegar aqui. Recentes. Quem faz aula comigo já está acostumado com a minha telinha, né? De copiar e colar aqui. Deixa eu só ver. Vocês conseguem enxergar assim? Dá para enxergar todos os itens? Senão eu aproximo um pouquinho, dá? Tá. Então eu vou deixar assim. Eu vou parar a gravação, se eu parar eu vou ter que juntar depois. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Deixa eu só... um vídeo só, lá no YouTube. Peraí que não começou ainda. Agora tá gravando, isso. Então, estamos gravando aqui. Eu vou agora sim tentar acelerar um pouquinho para a gente ver se consegue chegar em expressão numérica ainda nessa conversa de hoje. E eu deixo os exercícios para vocês fazerem para a aula de amanhã, tá? Como eu falei antes, às vezes a gente acaba aprendendo de um jeito, ou faz tanto tempo que a gente aprendeu aquilo, que essas regras, assim, né? A regra que a gente está usando não fica mais confunde do que ajuda a gente. Então, o mais importante aqui para mim nesse momento é que vocês saibam
como operar esses valores, né? Quando a gente está somando ou subtraindo números positivos, que vocês lembrem que é preciso aplicar essas regras de sinal. Então, se você está somando um número positivo, o resultado vai ser, né, aquele número, aquela parte da expressão vai ser positiva. Se você está manipulando um que tem sinal negativo, outro que tem sinal positivo, então uma soma com número negativo ou uma subtração com número positivo, o resultado vai ter sinal negativo. E se você está subtraindo um número negativo, a gente pode reescrever esses dois sinais em um único sinal, que é um sinal de mais, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga simplificar algumas expressões para poder resolver daqui a pouquinho expressões numéricas. Então me digam aí o que vocês chegaram dessas operações que estão aqui, ó. Eu vou apagar esse cara e colocar na outra página, tá? Ele já está na outra página. Bem facinho, né? Então, 3 negativo com 4 positivo, dá quanto? 1 positivo, né? O 4 é maior, o sinal do 4 é positivo, então dá 1. Ok, simples. 10 negativo com 3 negativo, 2 números negativos, então o sinal com certeza vai ficar negativo, e 13. 6 negativo com 9 negativo, mais uma vez 2 negativos, então o sinal vai ser negativo também, 6 e 9 dá 15. Não tenham vergonha de fazer conta nos dedos, tá? Sem problema nenhum, os dedos estão aí para isso. 15. 12 menos 8 positivo. Então, aqui é aquela história que eu falei para vocês. Dá para fazer direto? Dá, não precisa simplificar o sinal, tá? Mas se você quiser simplificar, esse 12, esse negativo com esse positivo, significa que você está operando um número negativo. Ou que você pode representar isso. 12 menos 8 é 4. 4 ou 4 positivos, se você quiser escrever com o sinal de mais. Não precisa, mas se por acaso estiver no meio de uma outra conta, né? Pode ser que esse sinal seja necessário. 13 negativo com 15 positivo, 2, né? Qualquer coisa vocês vão me falando aí. Opa. 100 menos 25. Essa não é difícil, né? Você tem que saber fazer. 75. As contas que tem números maiores são fáceis, tá? 20 negativo com 70. 20 positivo com 70 negativo, tá? Menos 50. Ok? Essa também é fácil. 81 mais o número negativo menos 121. Então, se você quiser simplificar esse sinal, esse mais com esse menos se transforma em menos. 81 para chegar em 121. 40. 121 é maior, né? Então, mantém o sinal. Menos 40. 44 menos 21. Então, 44. Uma subtração de um número negativo eu posso transformar em mais. Quanto menos sinal, melhor. Mais fácil a gente visualizar. 44 mais 21. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. 65. Beleza. 34 negativo com 66 negativo, subtraindo essas duas coisas. Eu, particularmente, prefiro transformar esses menos em mais. Aqui é o que eu falei para vocês com relação à comutatividade, tá? 34 negativo com 66 positivo dá quanto? 32. É isso? 32, né? 32 positivo. Eu poderia, se eu quisesse, tá? Escrever esse cálculo da seguinte forma. Eu coloquei em outra cor. O 34 é um número negativo. O 66, nessa maneira que a gente está escrevendo, ele é um número positivo. Então, eu poderia, se eu quisesse, escrever essa conta assim. Tá? Percebam que o sinal dos números permaneceu o mesmo. O 34 era negativo, permaneceu negativo. O 66 era positivo, permaneceu positivo. Então, eu posso sim trocar os números de lugar com os seus respectivos sinais, tá? Então, aqui, como eu tenho esse mais, eu posso fazer isso, manter o 66, se por acaso for conveniente. Às vezes, numa resolução de uma equação, por exemplo, a gente precisa reorganizar as coisas. Então, toda vez que for reorganizar,
leva os sinais juntos para não deixar ninguém, eventualmente, que era negativo, passar a ter um sinal que não é o sinal contrário. Não é o sinal correto, perdão, desse número. Esse era o último, esse era o último. Até aí acho que está tudo bem, né? Essas operações são simples. Em particular, toda vez que tem esses sinais duplicados, eu gosto de transformar eles num único sinal. Mas se você consegue fazer a conta direto, não tem problema nenhum, desde que você faça a conta de forma correta, tá? Regrinhas de multiplicação e multiplicação e divisão quando a gente está trabalhando com números naturais e números inteiros. Vocês devem lembrar também dessas regras lá do ensino fundamental e do ensino médio. Aí tá a frasezinha que, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. Vamos ver alguns exemplos. O que acontece quando eu multiplico dois números positivos? Tem aquela história do mais com mais dá mais. Com não existe, tá? A operação de com não é uma operação matemática. Mas quando você está multiplicando dois números positivos, o resultado é positivo. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. 3 é um número positivo, 5 é um número positivo. Percebam que aqui, ó, eu não escrevi o sinal, tá? Se você quiser, você pode, mas se não for necessário, não precisa. Então, aqui é a mesma coisa que fazer menos 3. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a minha pontinha. Mais, não diminuiu nada aqui. Mais 3 vezes mais 5. Aí aqui tem uma observação interessante que eu queria fazer com vocês. Esse símbolo de multiplicação, eu posso omitir ele? Sim ou não? O que vocês acham? Eu posso deixar de escrever esse número, esse ponto? Nessa situação aqui, ó. Nessa situação aí específica. Outra situação pode ser que a resposta seja diferente. Nessa situação aqui, 3 vezes 5, eu posso omitir esse sinal, esse pontinho de multiplicação? Alguém corajoso para me responder? O que vocês acham? Sim? Não? Eu acredito que não. Nesse caso, nesse não. Quem me respondeu foi o Johnny? Isso, senão vai ficar 35? Exato. Então, assim, ó, isso é uma coisa que acontece na cabecinha dos alunos. Pessoal, vocês escreverem, lembra que o professor ou o colega tem que corrigir a prova de vocês, tem que corrigir o trabalho. Então, quando eu digo assim, que pode omitir se não gerar dúvida, não é se não gerar dúvida para você, é se não gerar dúvida para quem está lendo a sua resolução, que não é você e que não está na sua cabeça e que não tem um log de tudo que você pensou na hora que estava resolvendo aquele exercício. Então, nesse caso, eu posso omitir o menos? Não. Porque por mais que você deixe um espaço... Ah, professora, mas eu deixei um espacinho. Gente, eu recebo letra de tudo quanto é jeito, tudo quanto é maneira de escrever. Então, eu vou olhar para esse cara e vou dizer, isso é 35. E aí, às vezes, vocês mesmos, depois de uma certa sequência de operações, vão achar que isso é 35. Tá? Então, o espaço ali no meio não é a mesma coisa que o ponto da multiplicação. Agora, se eu tivesse colocado esse parênteses com o número, isso estaria mais ou menos subentendido. Mais 5. Tá? Aí sim, então eu não estou colocando o sinal de menos, mas é obviamente que se eu escrevi desse jeito, com 3 positivo dentro de um parênteses, o 5 positivo dentro de um parênteses, e não coloquei nenhum sinal ali no meio, é porque existe um sinal de multiplicação. Não tem outra coisa que possa estar ocupando aquilo ali. Se fosse mais, se fosse menos, se fosse divisão, teria que ter alguma coisa. A única operação que eu poderia omitir seria a multiplicação. Então, do mesmo jeito que o sinal de mais pode ser omitido quando ele está representando que o número é positivo, a multiplicação algumas vezes pode ser omitida, desde que não fique ambíguo o que você quer dizer com aquilo. Então, essa operação do 3 vezes 5 poderia ser escrita assim, como mais 3 vezes mais 5, mas também poderia ser escrita como mais 3 mais 5, sem o sinal, estaria sim correto, tá? Omitir o sinal, mas fica claro que é uma multiplicação. Ou ainda, poderia estar escrito assim, mais 3 mais 5. Sem o ponto, ou com o ponto. Mas vamos pensar no caso pior que é sem.
certo? Então, em todas essas maneiras de escrever, tá claro que eu estou fazendo uma multiplicação de números. Se você quiser colocar o sinal de mais ali, não precisaria, poderia escrever simplesmente assim, mas aí sim o ponto da multiplicação seria obrigatório, tá? Então tomem cuidado com isso. O que está claro na cabeça de vocês não necessariamente está claro para qualquer pessoa que for pegar aquilo ali e for ver aquela operação e se vai conseguir interpretar que aquilo é uma multiplicação. E aí isso se estende em contextos mais avançados, dentro de um cálculo de uma derivada, dentro do cálculo de um limite, tá? Bom, se eu tenho dois números negativos multiplicando, menos com menos, menos vezes menos, dá mais. Nessa regrinha, imagino que vocês devem lembrar. Aí devem usar ela quando estão fazendo multiplicação de números negativos. Então, menos 4 vezes menos 3 é 12 positivo. Aqui a mesma coisa. Poderia omitir esse sinal de menos, de vezes, tudo bem, tá? Ficaria claro. Ou ainda poderia escrever assim, se você quisesse. Tá? Parênteses do 4 poderia deixar de fora, mas se ficar na dúvida, precisa de parênteses ou não, coloca. Tá? É melhor excesso de parênteses do que falta, principalmente quando a gente está fazendo outras operações misturadas. Então, multiplicação e soma juntas. Tá? O parênteses vai dizer para a gente qual é a ordem que a gente precisa fazer essa operação. Se a gente está multiplicando números que têm sinais negativos, o resultado é negativo, independente da ordem. Tá? Então, 4 positivo vezes 3 negativo dá 12 negativo. 7 negativo com 3 positivo, 7 vezes 3 é 21, o sinal é negativo. Tá? Aqui eu escrevi sem parênteses, mas também poderia ter colocado com parênteses também, ou sem, e esse 4 também poderia ter colocado com mais, se eu prefiro escrever assim, ou se eu acho que vai ficar menos ambíguo, mas não, poderia escrever sem o parênteses, sem o sinal de mais também, aquele número 4. Então, para multiplicação, se a gente tem sinais diferentes, o resultado é negativo. Se a gente tem o mesmo sinal, o resultado é positivo. A mesma coisa vale para divisão. Mesmas regras. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá? A gente pode pensar que a operação de divisão e multiplicação são opostas uma da outra. Então, as regras de sinais aqui vão valer a mesma coisa. Então, aqui tem alguns exemplos também bem simples, né? 15 dividido por 5 igual a 3. Esse dividido a gente está escrevendo na forma de linha, né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que a divisão pode ser representada de uma outra forma, na forma de uma fração. Então, isso aqui seria, por exemplo, 15 dividido por 5. Nesse caso, a gente tem um resultado inteiro. 24 dividido por 3, os dois negativos, 24 dividido por 3 é 8. Como os dois têm sinal negativo, o resultado é mais 8, positivo. 21 dividido por 3 é 7. Os dois têm sinais diferentes, então esse 7 é negativo, o meu resultado. Nesse caso, se eu fosse escrever na forma de fração, o menos estaria embaixo, porque ele pertence ao menos 3. Que a gente escreve assim, tá? Um sinal de menos, quando a gente for verificar a fração, ele pode estar no número de cima, ele pode estar no número de baixo, ou ele pode estar na frente da fração. Tá? Essas três maneiras de escrever são equivalentes para a gente. 48 negativo dividido por 8 positivo, 48 dividido por 8 é 6, 6 vezes 8 é 48. Como eles têm sinais diferentes, o resultado, então, é negativo. Essas regrinhas de sinal, vocês lembram, não lembram? Mais com mais é mais com menos é menos. Tenho certeza aí que vocês lembram dessas regras de sinal para divisão e para multiplicação. O que a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz divisão e multiplicação de números negativos? Em geral, o zero. Tá? O zero é um cara que, digam aí, pessoal que fez geometria analítica comigo, não aparece divisão por zero lá na nossa disciplina? Quando a gente vai fazer a nossa equação simétrica da reta, quando a gente vai verificar que dois vetores são colineares. Então, divisão e multiplicação por zero é algo que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Não é que é difícil, mas é porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando desse número em particular, que é o zero, porque não é toda a operação que vale para ele.
E algumas operações ficam um pouco diferentes dependendo de como a gente opera. Se o zero está antes ou depois, está dividindo em cima, ou se é a parte de cima da divisão, né? Ou a parte de baixo. Então, a primeira coisa, acho que eu não tá aqui nessa observação, mas eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu ver só como tá ali. Observação 1, 2, eu vou colocar aqui como observação 0, tá? Porque eu esqueci de colocar nas minhas notas de aula. Primeira coisa, quanto que dá, pessoal? Escrevam no chat para mim, se vocês souberem. 0 vezes 2. 0 vezes 2, 2 vezes 0 e 0 vezes menos 2. Quanto que dá essas contas aí? Qualquer coisa vezes 0, por definição, é 0. Então, 0 vezes 2 é 0. 2 vezes 0 também é 0. 0 vezes um número negativo, por definição, 0 vezes qualquer outro número é 0. E, em particular, 0 vezes 0 é 0. Então, quando eu estou falando de multiplicação, certo? Da operação de multiplicação, 0 vezes qualquer número é sempre 0. Independente se o 0 estiver na primeira parte, digamos assim, no primeiro fator, no segundo, se for no positivo ou negativo, ou inclusive se for o próprio 0. Quando eu estou falando de divisão, que é essa observação 1, que eu coloquei aqui, daí a coisa já muda um pouquinho. Não é qualquer divisão que eu posso fazer envolvendo 0. A primeira opção seria o seguinte: quanto que dá a divisão de 0 por qualquer número diferente de 0? Então, isso significa fazer 0, como está aqui, ó. 0 dividido por 5. 0 dividido por 5, se a gente for pensar como sendo uma fraçãozinha, isso é equivalente a fazer 0 dividido por 5. O 0 está na parte de cima. Se você não tem nada, não tem dinheiro nenhum, vai dividir isso para 5 pessoas, cada pessoa dessa vai ficar com 0 dinheiros. Então, 0 dividido por qualquer outro número que não seja 0 é sempre 0. Isso, em geral, poderia ser escrito assim: 0 dividido por qualquer número A é igual a 0 para todo A diferente de 0. Para quem ainda não conhece, esse símbolo aqui significa para todo. Então, eu posso dividir 0 por qualquer outro número diferente de 0. O resultado vai ser 0. 0 dividido por 5, 0 dividido por um número negativo, inclusive, o resultado vai ser 0. Porém, está aqui em vermelho justamente por isso, eu não posso dividir por 0. Eu não posso fazer, por exemplo, 5 dividido por 0. Vamos ver por que eu não posso fazer isso. Vamos supor que isso aqui fosse um número A. Tá? Número qualquer, A. Isso significa, em outras palavras, se eu fizer 5 dividido por 0, e isso fosse um número qualquer, não vou colocar qual que é o número, a gente vai ver o que acontece. Se esse cara fosse um número A, essa operação aqui é equivalente, esse símbolo, essas duas setinhas para os dois lados, significa equivalente. Isso é equivalente a esse 0 que está dividindo. Quando ele troca de lado, uma divisão vira aqui operação. Qual é a operação inversa da divisão? Se o 0 está embaixo dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, isso seria equivalente a escrever que 5 é igual a A vezes 0. Tá? Essa operação aqui é equivalente a essa expressão aqui. Essas duas expressões são equivalentes em termos matemáticos. O 0 que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Se você tem um número qualquer, independente de quem seja, vezes o 0, o resultado de qualquer número vezes 0 é 0. Então, isso aqui está me dizendo que isso aqui teria que ser igual a 0 por esse lado. E aí eu chegaria no seguinte resultado: que 5 é igual a 0, o que não é verdade, certo? Então, o que acontece? Se eu supor, essa seria a resolução correta da minha expressão, se eu supor que 5 dividido por 0 é igual a algum número,
Isso seria equivalente a dizer que 5 é igual a esse número vezes 0. O que é equivalente a dizer que 5 é igual a 0, porque qualquer número vezes 0 é igual a 0. Isso aqui é falso. Isso chama-se uma prova por contradição. Eu supus alguma coisa, por absurdo, na verdade. Eu supus alguma informação que era o fato de eu poder dividir por 0, e eu cheguei em algo que é falso, em algo que é um absurdo. Portanto, não pode existir a divisão por 0. A divisão por 0 não existe. Tá? Então, o que vocês vão fazer quando aparecer lá dentro de algum contexto, em alguma disciplina de vocês, quando aparecer, por exemplo, um número dividido por 0? Você vai dizer que isso aqui não existe. Ou então, um outro símbolo para isso é um E, ao contrário, uma setinha assim, com risco cortado. Isso significa que não existe. Não é possível dividir um número por 0. 0 por qualquer número é 0, desde que esse número seja diferente de 0. Quem fez aula comigo, ou quem estudou um pouquinho mais dessa parte de... ou sabe um pouquinho mais dessa parte mais teórica, digamos assim, da matemática, vocês lembram quanto que dá 0 dividido por 0? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Olha só as situações que eu estou apresentando para vocês, tá? Essa situação... Opa! Deixa eu pegar uma laranja. Isso aqui é 0 dividido por 5, ou dividido por um número. Isso existe, é 0. Essa segunda situação é um número dividido por 0. Isso não existe, não dá para fazer essa conta. Não dá para fazer essa conta. Multiplicação por 0, dá. Dá sempre 0 o resultado. Aí a minha pergunta agora é o seguinte: e quanto que dá 0 dividido por 0? Alguém lembra como é que a gente chama isso? 0 em cima pode, desde que o de baixo não seja 0. 0 embaixo não pode, desde que o de cima não seja 0. Aqui é uma divisão. Quanto que dá 0 dividido por 0? Indeterminação. É isso que a gente chama, tá? É o nome dessa expressão. Isso aqui chama-se indeterminação. Isso mesmo. Quem me respondeu ali? O Gustavo e a Kelly, tá? Então, isso aqui chama-se indeterminação. Por que a gente chama isso de indeterminação? Vamos voltar para a multiplicação e vamos tentar fazer uma prova de por que isso é indeterminado. Acontece o seguinte: suponha que 0 dividido por 0 é igual a um certo número A. Eu quero ver se eu consigo saber quem é o valor desse A. Isso é equivalente, o 0 que está multiplicando passa para o outro lado, perdão, o 0 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Isso é equivalente a escrever que 0 é igual a A vezes 0. Vocês sabem me dizer um número A que eu posso colocar aqui e que essa conta dá certo? Se eu colocar, por exemplo, A igual a 1, a conta fecha? Fecha. 1 vezes 0 é 0, 0 igual a 0, fecha. Se eu colocar A igual a menos 2, fecha também. Por quê? Menos 2 vezes 0 é 0. Qualquer número. Isso é a tal da indeterminação. Que número que vai ser 0 dividido por 0? Pode ser qualquer coisa. Então, não é que você pode escolher o número que você quiser. É porque é indeterminado. Eu não consigo afirmar quem é o resultado desse cálculo. Isso chama-se indeterminação. Tá? Por isso a gente chama isso de indeterminação. Então, indeterminação e algo impossível são coisas diferentes. Aqui, qualquer A satisfaz. Qualquer A pertencente, aqui eu vou até colocar um símbolo que eu não defini ainda, mas qualquer A pertencente aos reais, todo número A que eu quiser, satisfaz. Tá? E é justamente isso que faz com que a gente chame essa operação de indeterminação. Então, não é que quando aparece 0 sobre 0, você pode dizer que isso é 5. Tá? Não é esse o caso. É simplesmente porque essa operação é indeterminada. Então, dependendo do contexto, você pode sim fazer com que ela seja verdadeira ou falsa. A gente viu isso quando a gente faz, por exemplo, colinearidade de vetores, lá em álgebra linear, para quem vai fazer
em geometria analítica, que tem horas que aparece o 0 sobre 0 e tudo bem. A gente segue a vida e diz que os vetores são colineares. Tá? Então, indeterminação em matemática significa isso. Como você tem infinitas respostas, aquela conta é indeterminada. Tá? Então, tomem cuidado com isso, porque isso é um erro que acontece muito, 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 pessoal. O que eu vejo de chegar na hora da prova, tá? Apareceu a conta lá, 5 dividido por 0, o pessoal escreve que é 0, o pessoal escreve que é 1, tá? Ou escreve que é 5, aparece de tudo. Então, tomem cuidado com isso. É uma observação de que não pode dividir por 0. Pode dividir 0 por qualquer número, mas o 0 não pode aparecer embaixo, tá? E se for o caso do 0 sobre 0, é uma indeterminação. Vamos fazer alguns exemplos, e aí eu vou deixar para vocês, acho que aqui tem algumas folhas em branco. Esses exemplos acho que a gente consegue fazer, e aí na conversa de amanhã a gente começa já com expressões numéricas, né? Quem quiser revisar o material todo tá lá no meu site, tudo, a sequência da aula, vocês podem dar uma olhadinha lá, tá bom? Então vamos tentar fazer essas aqui? Essa acho que a gente consegue fazer direto. Então, lembrando, regra de sinais. Seja multiplicação ou divisão, se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Então, quanto que dá esse primeiro cálculo? 4 que multiplica 3 negativo. 4 vezes 3 é 12. A minha pergunta é, qual é o sinal dessa operação? Positivo ou negativo? Negativo, né? 4 está positivo, apesar do número 4 não estar com o sinal, tudo bem, a gente pode omitir esse número sem problemas nenhum. Item B. Sem calculadora, hein? Não vale pegar a calculadora, senão vocês estão se trapaceando a si mesmos. 10 negativo com 3 negativo dá quanto? Dez vezes 3 dá 30. O mais importante não, né? Mas o que a gente está discutindo aqui, qual é o sinal? Menos daqui com menos de lá, o sinal tem que ser positivo necessariamente, tá? Isso vai aparecer, como o colega comentou antes. Ah, mas é mais simples, sim, mas depois começa a aparecer dentro de outros contextos, essas coisas mais simples têm que estar bem definidas para vocês. 8 vezes 7. 8 vezes 7 eu digo que é o meu teste para ver como é que está a tabuada do meu aluno. Quanto que é 8 vezes 7? 56. 56 negativo. 10 dividido por menos 5. O 10 é positivo, né? Não está o sinal, mas tudo bem. Um positivo com um negativo, o sinal eu sei que vai ser negativo. 10 dividido por 5 é 2. Então, menos 2. Agora começou a complicar um pouquinho. 48 dividido por 6. Ambos negativos, o sinal com certeza é positivo. 48 dividido por 6. Aqui vai dar tudo inteiro, tá? Por enquanto, vai dar tudo inteiro. Depois, se aparecer algum decimal, a gente dá uma olhada. Não? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Então, 8. 6 vezes 8 é 48. Então, 48 dividido por menos 6 é 8 positivo. Esses são 5 por página, acho. Isso. 63 dividido por menos 9. 63 não está com o sinal. Isso significa que o sinal dele é positivo. Então, eu tenho um positivo dividido por um negativo. Isso com certeza vai me resultar um sinal negativo. 63 dividido por 9. 7 vezes 9 é 63, né? Então, 7. 7 negativo. 24 dividido por menos 6. Mais uma vez, está omitindo o sinal do 24, mas ele é positivo. O sinal do resultado é negativo. 24 dividido por 6 é 4. Então, menos 4. 100 dividido por 4. Os dois são negativos. Então, eu vou ter um sinal com certeza positivo. 100 dividido em 4 partes é 25. Ok. E a última? Acho que é a última. Não, penúltima.
125 negativo dividido por 5 negativo. Os dois têm sinal negativo, portanto o resultado tem sinal positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. 125 dividido por 5 também é 25. Tá? Isso mesmo, 125. E a última, 144 dividido por 12. Aqui não tem o sinal, mas o nosso 12 é positivo. Então, se eu tenho um positivo e um negativo, o sinal com certeza é negativo. 144 dividido por 12 é 12. 12 vezes 12 é 144. 12 ao quadrado é 144. Certo? Bom, pessoal, essa nossa primeira aula foi mais para apresentar os materiais para vocês, tá? E conversar um pouquinho com vocês, perguntar ali quais eram as dúvidas de vocês, para que eu vou pegar ali agora daqui a pouquinho, pegar as dúvidas que vocês colocaram aí no chat para mim. Mas eu preciso fazer essa revisão inicial para que todo mundo esteja no mesmo patamar, tá? Então, até agora a gente falou o quê? A gente falou de operações envolvendo números naturais e números inteiros, né? Números com sinais positivos e números negativos. Amanhã a gente vai começar a falar sobre expressões numéricas. O que é isso? É quando a gente pega essas 4 operações básicas e esses números positivos e negativos e coloca tudo isso numa tripa só. E aí a gente quer resolver essas operações e a gente tem que tomar cuidado em ter uma ordem dessas operações. Então amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre expressões numéricas. Quem quiser, de repente, já tentar, né, dar uma olhada nos exercícios que a gente vai fazer amanhã, o material está disponível lá no site, tá? Queria agradecer a presença de vocês. Deixa eu parar a gravação aqui um pouquinho. Queria